Com a Fátima Cabodeira vamos até um universo, eu diria, mágico. Se calhar surreal, um universo dos desenhos animados, que nos é sugerido pelo Ricardo Angélico. Pois é, estamos em mais uma visita guiada por mais uma cerveirense, neste caso, que nos vai contar das suas perspectivas sobre 5 obras de arte que fazem parte desta 21ª edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira. E, portanto, a Fátima escolheu então, como eu dizia, este trabalho do Ricardo Angélico, onde há vários super-heróis, ali todos dispersos. Há também ali cartas, não é? Uma espécie de palavras de ordem. E o Ricardo Angélico trabalha, de facto, dentro desta linguagem figurativa e vai indo buscar um universo que tem a ver muito influenciado pelos desenhos animados e por outras linguagens. E esta é, de facto, uma obra super contemporânea porque tem muitas referências dos nossos dias. Fátima, porquê a escolha desta obra do Ricardo Angélico? O que é que gostou nela? Creio que há aqui um certo dramatismo nas figuras. Um dramatismo, e é o que não deixa de ser curioso, como é que estes super-heróis, não é? Portanto, olhamos ali, por exemplo, para aquele super-homem e ele está cabisbaixo. Não está nada com ar de quem vai salvar o mundo. Claro. Acha que estamos num tempo assim, em que de facto estamos a sentir as nossas forças em baixo, não estamos a perceber como é que vamos resolver a situação que estamos a viver? Sim, estamos num momento difícil, num momento de pandemia, de incerteza em todas as dimensões da vida humana. E acho que os super-heróis remetem muito também para a nossa infância, não é? Para a forma como nós aprendemos a vencer os obstáculos e os medos. E aqui há esta sobreposição do texto, a colagem, há uma narrativa que teria de ser interpretada, que o autor quer fazer passar, e portanto isto é um pouco um enigma, porque vê-se que há aqui muitas figuras que estão, há um certo movimento, não é? No meio destas figuras todas, mas há algo que representa um enigma, não me parece que sejam propriamente super-heróis simpáticos e afáveis. Acho que tem um certo impacto. De facto, quando se olha para esta obra, ela exige de nós algum esforço para a compreender. As mulheres são super-heroínas? As mulheres são super-heroínas porque as mulheres, desde muito cedo, se habituaram a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a cuidar também da sociedade. No fundo, as mulheres, elas são cuidadoras. O Augusto Canedo tem uma obra, para onde vamos a seguir, em que tem os rostos de várias mulheres. Vamos ver em quais desses rostos se revê. O Augusto Canedo é um artista também com casa em Vila Nova de Cerveira, de resto já foi diretor de várias edições da Bienal, e que tem nas mulheres a sua predileção temática. E estes trabalhos muito interessantes que ele faz com cera de abelha são expressões de rostos de muitas mulheres. Algumas reais, não é? Poderíamos ter aqui, por exemplo, uma Frida Kahlo, outras eventualmente que nós não identificamos tão bem, poderão ser todas reais, mas que nós não identificamos, têm a ver com aquilo que são os seus contactos, a sua imaginação, etc. Quando olha para estas mulheres, há bocado falávamos de super-heroínas, que expressões é que elas têm? Quem são estas mulheres? Nós estamos a ver aqui rostos em grande plano. Efetivamente, o que sobressai é o olhar. O olhar é sempre algo que também traz a própria mundividência e as emoções de uma determinada pessoa. Portanto, isso remete para a história de vida, a idiosincrasia dessa pessoa. Todos os olhares são diferentes. E eu acho que o que ressalta, no fundo, é a humanidade. Umas têm um ar mais pensativo, por exemplo, a Frida Kahlo, ou um olhar mais duro. Outras têm um olhar mais doce. Outras têm um olhar quase que, como disse, de super-heroínas, não é?
um olhar muito rasgado, muito profundo. Eu acho que o que as pessoas normalmente me dizem é que eu costumo ter um olhar doce. Acho que é, no fundo, a característica que ressalto, mas eu acho que isso é muito subjetivo, de facto. Este quadro é muito bonito, tem simetria e tem aqui uma representação da mulher em que a beleza sobressai. Nós podemos ser estas mulheres todas, numa só? Podemos, porque nós somos também as nossas circunstâncias e, consoante os momentos que estamos a atravessar, ora temos que ser pessoas duras, ora temos que ser pessoas reflexivas, ora temos que ser pessoas emotivas. Eu acho que temos um pouco de tudo dentro de nós, todas as emoções que são inerentes à condição humana. E há bocado disse uma coisa muito bonita, que aqui estava, se calhar, representada a humanidade. E há aqui uma obra do Alberto Vieira que eu acho que representa a desumanidade. Vamos até lá. O Alberto Vieira é um escultor muito completo. Trabalha todo o tipo de materiais e tecnologias, experimenta a figuração, como de vez em quando também explora linguagens um bocadinho menos imediatas. Mas esta obra é, de facto, uma das obras que também estão na minha predileção desta edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, porque, como falávamos, são um retrato da nossa desumanidade. É interessante, ele utiliza aqui a cerâmica, as madeiras, etc. E temos aqui um conjunto de pessoas, num barco, que têm sacos plásticos nos estômagos. Temos aqui muitas mensagens. Fátima, porquê que esta obra também é da sua preferência? Eu fiquei impressionada com esta obra, antes de mais pela atualidade. E por muito que se veja nos noticiários, portanto, os relatos da desgraça que se passa no Mediterrâneo, mas pode ser no Mediterrâneo, mas também pode ser noutros locais do mundo, porque os migrantes sempre existiram. Diz-nos que, no fundo, há desigualdades sociais e que os que têm menos fazem grandes travessias muito difíceis, em condições muito precárias. Lá está, barcos que por vezes até são pequenas bolsas de plástico e que ainda por cima pagam grandes quantias de dinheiro para chegar à Europa, e quando chegam à Europa, imediatamente a seguir têm de ser repatriados. Portanto, estas pessoas como que não têm sequer uma segunda hipótese de sobrevivência. Isso é uma coisa muito dramática. Uma coisa é nós vermos as notícias e há até uma certa banalização das imagens, outra coisa é ver-se isso figurado, transformado pela arte, porque a arte é uma coisa que está para além do momento, do instante, não é? A Hannah Arendt dizia que a arte é aquilo que sobrevive para lá da condição humana, porque nós somos seres mortais, mas a arte dá conta do gênio do ser humano. Portanto, é algo que fica mais tempo do que a nossa vida, que, como sabemos, é finita. E realmente acho que esta obra está muito bem conseguida, porque lá está, os próprios materiais que foram usados também são materiais de alguma maneira simples, não é? Que não são nobres, como a madeira. E nós vemos aqui que estes migrantes também podíamos ser nós, ou podiam ter sido os nossos antepassados, não é? Todos nós, em algum momento da nossa vida, também podemos ser migrantes. Eu não sei, podíamos ficar por aqui, claramente, porque acho que a Fátima fez uma leitura fantástica desta obra. Depois há aqui outra história que eu gostaria de destacar, outra dimensão do trabalho. Estes sacos plásticos que são feitos em cerâmica e que são sublimes, não é? Portanto, é sublime do ponto de vista técnico, também nos alertam aqui para outras coisas, que é o plástico nos oceanos. Sim. Tem aqui outra dimensão da obra de arte. É violento os sacos plásticos estarem no nosso estômago. Sim, mas pode querer dizer isso de facto. Esta questão da sustentabilidade ambiental também está na ordem do dia e é algo com que nos temos que confrontar, que não podemos adiar, mas também aqui este plástico também pode simbolicamente remeter para a fome, não é? Para a subnutrição, para países, lá está, onde as condições de vida são muito precárias. Acha que às vezes estamos numa espécie de labirinto e que nos faziam falta umas asas como o Ícaro para sairmos daqui e tentarmos perceber, visto de cima,
o que é que se passa e o que é que podemos fazer. Acha que estamos a fazer o suficiente ou precisávamos de facto de ver de cima para percebermos? Eu acho que nunca fazemos o suficiente, porque eu acho que muitas vezes há interesses instalados, interesses que estão a um nível, a um patamar, que é o patamar de quem toma as decisões políticas e a um nível da geopolítica que, lá está, a arte consegue subverter isso, porque a arte não está dependente, no fundo tem a liberdade para dizer aquilo que outros poderiam fazer e não fazem. É uma liberdade com asas. É uma liberdade com asas, a arte, sim, acho que sim. Neste sentido, vamos conhecer as asas da Inês Osório. A Inês Osório é escultora, é uma escultora fantástica, que trabalha muito bem vários tipos de materiais e tem muita poesia no seu trabalho. E para esta Bienal surpreende-nos com estas asas feitas de linha, não é, costuradas, e como estivemos aqui com super-heróis, como falamos de humanidade e desumanidade, de liberdade, achei que poderia gostar destas asas da Inês Osório, desta subtileza com que ela aborda aqui, se calhar, um desejo muito íntimo nosso, que é termos asas. Sim, vê-se que há aqui um trabalho de uma grande delicadeza. Aqui, de facto, estas linhas muito fininhas, em tom dourado, se calhar o dourado, lá está, também pode remeter um pouco para a imagética que nós temos, não é? Até dos anjos, não é? Das asas. Eu acho que as asas são simbólicas, significam, todos nós aspiramos a ascender a algo, não é? Os católicos é ao paraíso, mas na vida terrena, por vezes, também seria útil termos asas. E essas asas podem ser dadas pela imaginação, podem ser dadas também, lá está, pela arte, pela escrita. Depois, eu acho que cada um tem a sua forma de expressão, mas eu acho que todos nós podemos ter asas, sem dúvida. E, pegando na imaginação, o trabalho que escolheu também, que é uma das obras vencedoras desta edição da 21ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, deste mexicano, do Alfredo Gallegos Mena, foi obra premiada e é uma obra que nos convida muito à imaginação, porque ela, no fundo, é um conjunto de muitos quadradinhos, cheios de informação, que ele fez a partir de uma recolha de caixas de fósforos, não é? Portanto, são caixas de fósforos recortadas que depois dão esta composição e que é uma obra cheia de informação. Por que escolheu este trabalho deste artista mexicano? Eu achei que estava aqui um trabalho minimalista, um trabalho exaustivo. Vê-se que esta obra foi uma obra que provavelmente demorou, não é? Há aqui uma duração temporal, creio eu, presumo, para já, porque houve esse trabalho de recolha das próprias caixas de fósforos, não é? Portanto, logo aí há como que um tema. Essa caixa de fósforos, são caixas de fósforos antigas, eu creio que também remete, lá está, para a questão da memória, não é? Pois pode ser uma memória até olfativa, não sei, as caixas de fósforos, que eu me recordo da minha infância, também tinham um odor muito especial, têm cheiro, não é? E eu lembro que o meu avô tinha uma mercearia, portanto, esta questão da caixa de fósforos também fez-se luz na minha cabeça quando vi isto. Depois, a própria simetria. Há aqui uma simetria e a desconstrução, pegar nesses quadradinhos, não é? Quase que há aqui um trabalho infinito, quase uma geometria infinita. Claro que isto é sempre um exercício de adivinhação, não é? De interpretação, é sempre um exercício de adivinhação. Há uma narrativa que ele quis passar, depois cada um tenta construir, enfim, tenta interpretar, construir a sua própria história, mas de facto também este quadro também me tocou quando visitei aqui este verão a Bienal. Muito bem, é um belíssimo trabalho, está de acordo com o nosso júri. Fátima, agradecemos-lhe muito este bocadinho, foi maravilhoso. A humanidade que trouxe à sua seleção de obras de arte, a sua doçura, muito obrigada e esperemos que a sua visita inspire ainda até 31 de dezembro muita gente a visitar a Bienal Internacional de Arte de Cerveira, a mais antiga da Península Ibérica.